Ora viva, boa noite a todas e a todos. Boa tarde para quem estiver a nos acompanhar a partir do Brasil. Boa noite para aqueles que estiverem de outro lugar. O mouse está aqui a falhar e estou com dificuldade. Hum, Hoje nós vamos falar sobre resistência, desobediência e consciência cívica. Filosofia política para ativistas e cientes. Nós vamos falar de um livro escrito ou lançado por dois jovens. Um é ativista, que é muito ativo mesmo, ativista de ativo, e o outro é um frei, alguém muito ligado à igreja, mas que tem acompanhado a dinâmica do ativismo. Esses dois amigos, por força da coincidência, são meus amigos. Conheço muito bem essas pessoas que vão estar aqui. Um já está aqui no estúdio conosco, o outro deve estar aí com outras ocupações, porque tem muitas responsabilidades na igreja. E então, vamos falar sobre isso: resistência, desobediência e consciência cívica. Está aqui chamar o pessoal, né? Vamos chamar o pessoal. Enquanto chamam o pessoal, vou fazer passar aqui novamente o, a capa do livro. Esta é a capa do livro e a partir daqui também nos baseamos para tentar fazer aqui o nosso, a imagem de capa, né? A imagem de capa do cartaz que nos traz aqui hoje. Temos o Crisóstomo Ngala e temos o Tomás Sankara, grande amigo, grande brada. Eu vou só pegar aqui outro mouse, porque esse mouse está da bandeira. O mouse do computador está da bandeira. Pim, pim, pim. Filosofia política para cientes. Os cientes. Filosofia política para os cientes. Hoje vamos falar sobre filosofia política. Hoje eu fiz um texto, já conseguem me ver. Estou com uma camisa fora Bolsonaro, isso não interessa muito. Hoje eu fiz um texto que deixei no Facebook que fala sobre a pauta reivindicativa dos ativistas nessa senda onde nós estamos envolvidos. Deixa procurar ler um pouco para vocês sobre a nossa situation, para tentar situar. E esta obra praticamente também vem falar sobre estes aspectos, vem falar sobre isto, sobre este assunto da resistência, pauta reivindicativa. Meus caros e minhas caras, um abraço, Samusuco. Muito obrigado, mais velho Francisco. Mais velho, eu tenho muita admiração por ti. Filomeno, no conde de inspiração. Muito obrigado por estar a nos acompanhar. Eh, Hoje, nós queremos mesmo falar sobre isso. Eu estava aqui a dizer, eu fiz um texto de manhã no Facebook, você mesmo breve. E nesse texto eu escrevo o seguinte: toda manifestação requer uma causa ou obedece uma pauta e tudo isso só é possível organizados. Nós temos vários grupos, vários movimentos sociais que têm reivindicado sobre algumas causas e eu destaquei aqui o Ndjango Feminista, um conjunto de mulheres em Angola que luta pela emancipação das mulheres e tem realizado manifestações de repúdio contra a violência às mulheres e a despenalização do aborto, tal como aconteceu em 2016, elas tinham feito manifestação. Laura e Fernando Macedo e outras pessoas que fazem parte deste grupo, ou deste outro grupo, né?
tem levado a cabo uma vaga de manifestação, mas todas ligadas ao combate à corrupção. Essas duas pessoas, Laura e Fernando Macedo, destacam-se bastante nessa luta. Depois temos o movimento Jovens pelas Autarquias, onde fazem parte várias organizações, o Projeto Agir, a Placa, Lauleno, Pique, Oculinga, Mizangala, por aí fora. Essas empenham-se pelo apelo à cidadania e fazem manifestação pelas autarquias em Angola o mais cedo possível. O Instituto Mosaico já realizou algumas manifestações pelo acesso à justiça. Os ativistas angolanos que estão na diáspora empenham-se pelo voto dos angolanos na diáspora. A Umunga tem realizado manifestações contra a violência policial e em prol dos direitos humanos. Os ativistas angolanos que estão no interior de Angola, isto é, nas diversas províncias, excetuando Luanda, dedicam-se nos protestos sobre os problemas específicos localizados a nível dos seus municípios. Com tudo isto, eu queria tentar situar as pessoas tentar situar as pessoas para compreendermos que nós não podemos só simplesmente ser ativistas, precisamos ter causas, precisamos defender causas e precisamos estar organizados. Nós não somos obrigados todos a pertencerem a um determinado grupo, nós não somos obrigados todos a fazer parte de uma organização, mas precisamos cada um nos organizar de acordo com as nossas causas e reivindicar os nossos direitos, porque muitas vezes parecemos desorganizados. Hoje convoca uma manifestação daqui, amanhã convoca dali. Hoje a causa tem sentido, amanhã parece que não tem sentido e depois somos mal vistos, somos que. Até certo ponto isso nos ajudou, mas agora também já estamos a crescer. Quando começamos não tínhamos barba, agora já estamos a ficar barbudos. Daqui a pouco o cabelo também já começa a embranquecer e então fica bastante complicado. Nessa senda, nós temos dois ativistas, ou seja, um ativista e uma pessoa ligada à igreja que tem acompanhado o ativismo, que decidiram então escrever um livro sobre resistência, desobediência e consciência cívica. Este livro é de filosofia política e eu vou trazer já aqui o meu bom amigo Tomás Sankara. Esse jovem liderou muitas manifestações que aconteceram na província do Uís. Infelizmente, fugiu-nos, agora está na França, mas está por uma causa, está a formar-se, porque nós precisamos de ter, né, background para nós nos defendermos no futuro. Porque se nós não nos formar, vamos continuar a ser zombados por essa gente do MPLA ou os filhos do MPLA. Então, Tomás Sankara, seja bem-vindo aqui no espaço da Central Angola. Muito obrigado, Hitler. Ok. Ah, antes de mais nada, e sobretudo, gostaria mesmo que fizesses uma breve apresentação sobre as motivações que levaram-vos a elaborar esta obra sobre resistência, desobediência e consciência cívica. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço que nos cederam aqui. E agradeço também ao pessoal que deve estar aí do outro lado a nos acompanhar, em Angola e outras partes do mundo que comprometeram-se que estariam aqui conosco. Então, eu acho que cada um de nós pode imaginar, inclusive, quais são as nossas motivações. Eu vou falar de mim, nasci num país, ou seja, nasci numa ditadura, cresci numa ditadura e felizmente eu não quero morrer numa ditadura. Então é isto a grande motivação, mas que também não é uma questão individualista. Por isso é que juntei-me ao Frei Crisóstomo, que é alguém também que não suporta mais a ditadura no país, e para o bem do povo angolano. Ou seja, a nossa grande motivação é o MPLA. O MPLA é o motivador da elaboração deste material. A culpa é do MPLA. Esses são os grandes motivos pelo qual nós escrevemos.
Antes que eu me esqueça, eu gostaria de saber como, onde os angolanos podem conseguir esta obra. Atualmente, lamentavelmente por causa da Covid, ainda só os que estão no Brasil podem. Se quem se interessar pode contactar o Hitler, o Hitler pode passar o meu contato à pessoa, e temos uma equipa que está nos assessorar lá em Brasil, que pode fazer as vendas e trazer pessoalmente. Pela via internet pode encontrar-se pela Amazon ou então na loja Travessa, ambas do Brasil. Ok. E quanto tempo levou, por exemplo, para elaborar essa obra? Quais eram as metodologias que foram utilizadas? E como é que vocês acham que será visto esta obra ou recebido pelos ativistas e por aqueles que almejam ser ativistas? Nós pensamos que isto aqui, aliás, como deixamos claro no material, é uma ferramenta, não serve só para resistirmos às ditaduras ou à tirania, qualquer que seja, mas também serve para. Existem alguns capítulos onde nós falamos sobre o ativismo, falamos dos ativistas, falamos da necessidade da existência de agenda por parte de ativistas, tal como começaste o teu discurso, que as pessoas precisam ter direção, porque sem direção nós não poderemos avançar de um modo saudável. Então precisamos não ensinar as pessoas o que é fazer uma luta, isto não é certo, mas com certeza partilhar aquilo que são experiências que nós conseguimos vivenciar de longe e do mundo de fora, contra pessoas que claro que estão um pouquinho mais avançados que nós. Quanto ao tempo, nós ficamos a escrever esta obra durante um ano. Se não estou em erro, acho que durante um ano. E juntamos-nos ao. Ou seja, juntamos eu e o Frei Crisóstomo sem sequer cruzarmos. Isso aqui é mágico. Ele está em Brasil, eu estou em França, e as coisas foram correndo assim, chamada via Facebook, essas questões, e conseguimos a editora, entregamos as obras, foi aceite para ser editada e finalmente temos o material que temos aqui. E Ok, como será visto para os ativistas, para muitos, pode servir de um exemplo de inspiração, de uma fonte de busca de ideias sobre várias lutas, porque demos exemplos de lutas de outros países, como levaram essas lutas e como podemos fazer com que nós não repitamos alguns erros que pessoas cometeram, pessoas que tiveram a mesma luta que nós. Então, tentarmos traçar caminhos diferentes para conseguirmos chegar até onde queremos. ok. Algumas pessoas vão fazendo aqui questões Hum. na Amazon podemos mandar vir pessoal bem fixe. Aqui tem a Libânia, ela escreve: Amazon só no Brasil. A Amazon do Reino Unido, não. Ela quer Olha, saber se a Amazon se é do mundo todo ou sim, somente do pode, Brasil sim. é que Basta, funciona. basta comprar pela Amazon, onde quer que esteja, o livro vai chegar. Ok. Eu gostaria de saber o preço e também aproveito já, já deve estar ocupado, mas podias me mandar o link. Não sei se eu Hum. posso entrar aqui e partilhar aqui o link para as pessoas encontrarem na Sim, Amazon. por favor, Hitler, porque aqui eu não consigo agora. Então podes Então, falar e eu vou procurar aqui e partilhar o link. Podes nos dar ok, mais detalhes sobre o livro? ok. Então, eu acho que nesta altura, neste século XXI, se as pessoas perguntassem por que que temos que resistir, por que que temos que desobedecer, ou então por que que temos, ou precisamos ter consciência, a minha resposta seria mais ou menos a daquelas que Etienne de la Boétie daria, se tivesse aqui atualmente sobre a escravidão voluntária que acontece agora e a demonização daquilo que é a desobediência. Eu penso que estamos numa era em que a desobediência foi demonizada, demonizada em todos os ângulos da sociedade, tanto a igreja,
as escolas, as famílias, os exércitos, todo mundo demonizou a desobediência. Então, ao invés de uma virtude, a desobediência passou a ser como um defeito, algo que tem que ser tratado. Quando o que devia ser tratado é a obediência cega, o que causa as grandes dificuldades que temos. Estamos na presença de grandes ditadores, grandes tiranos, que lamentavelmente vão arruinando o futuro de muitos países e o futuro de muita gente. E nós, de forma unânime, eu e o Frei Crisóstomo, decidimos mesmo colocar o alvo dentro do nosso livro. Colocamos o MPLA como alvo, como uma tirania, porque, claro, apresenta todos os sinais, todos os sintomas de um tirano. O MPLA tem. Mas, para além disto, também, dentro do nosso livro, conseguimos deixar claro a ideia que pode servir para a destruição de qualquer vírus tirânico, independentemente do contexto, do tempo ou do espaço. Quanto ao tempo, pode ser cético para muitas pessoas, mas claro, nós temos as obras de Etienne que passam já muitos anos, mas continuam atemporais, por uma questão simples. As tiranias, na verdade, não alteram muito o seu modo de atuação. Os sintomas têm sido os mesmos. Se calhar, ou exageram ou diminuem a proporção da violência. Simplesmente isto. Mas também neste manual trouxemos uma ideia do tirano, como diria o Marcel Conche, que o tirano tiraniza, tiranizando graças a uma cascata de tiranias. Ou seja, temos a imprensa, por exemplo, em Angola, que é uma forma de miniatura do tirano, que serve o tirano. É uma miniatura, mas que também faz parte do alvo. Quando o alvo, nesse sentido, temos que perceber que isso tem um combate. E sendo um combate, nós temos valores que nós defendemos. E muitos podem perguntar também, então, desobediência e a violência? Claro que não. Desobediência não é igual à violência. A desobediência, nós descrevemos aqui como a capacidade de impormos limite naquilo que nos incomoda. Ou seja, a capacidade de dizermos que alguma coisa nos incomoda e deixarmos claro que esta coisa não voltará a nos incomodar, ou seja, não voltará a acontecer. E tentamos fazer uma análise sobre o quadro de Angola, questões de violação de direitos humanos, e claro que o quadro de Angola é complexo do ponto de vista político, tanto até mesmo filosófico. Deve ter aí muitas pessoas ligadas à ciência política que percebem muito bem que a situação de Angola é complexa e bastante complexa. Mas nós trazemos aqui uma ideia de uma Angola ainda possível de se reconstituir. Ainda possível de se reconstituir, mas só se realmente agora e já decidirmos sobre o que nós queremos por um futuro. Ou então continuarmos na ideia de que Deus dará. De que Deus dará. E algo que, lamentavelmente, não poderá acontecer sem os nossos esforços. E como tem dito Hitler, não se realizam sonhos de mãos cruzadas. Então, temos que pôr as mãos na massa e começarmos a trabalhar. Por outra, também nós deixamos claro que para que essa luta seja possível, é preciso que nós identifiquemos o inimigo, entre aspas. Nós não temos inimigos atualmente, mas é preciso que nós identifiquemos o mal. Qual é o mal? O mal é o MPLA. Então, nós não podemos, enquanto povo, não podemos continuar a olhar o sistema tirânico como parte da solução dos problemas. Temos que passar a olhar o problema em si como um problema claro, como um obstáculo, perdão, e nós sabemos o que tem que se fazer com um obstáculo. O obstáculo simplesmente deve ser derrubado, deve ser tirado do caminho. Também deixamos ideias muito claras sobre como devemos levar as nossas lutas em causa, que é a destruição do sistema, com certeza, mas de uma maneira muito generalizada, onde nós queremos influenciar a grande maioria das pessoas e questionarmos o MPLA, sobretudo. Nós
atualmente temos a legitimidade de questionarmos o MPLA, questionarmos os poderes do MPLA e questionar as suas ações, sobretudo. E também deixamos claro ideias que já foram definidas por grandes pensadores e especialistas em desobediências, tanto como o Gene Sharp, como o Thuo, como o como tu e outros, de que as vias de cooperação com o opressor deviam ser simplesmente também eliminadas, não podia existir. Então deixamos claras essas ideias e outras tantas que não, não poderei aqui dar todos os detalhes, senão o livro também perde aquilo que é o seu caráter de novidade, não é? As pessoas vão ler e nós pedimos de forma encarecida que dirijam para nós as críticas possíveis, sobretudo críticas e sugestões daquilo que tem que ser feito ou não, para então podermos melhorar, porque ainda estão a vir outros trabalhos, se calhar não muito bem nesse campo, mas que precisaremos de ouvir as vossas opiniões. O livro é uma receita perfeita para o fim da ditadura? Não. Ou da tirania? Claro que não. Nós somos humanos e com base nas nossas insuficiências, humildemente poderá ocorrer alguns lapsos dentro do manual que nós compreendemos e aceitamos corrigi-los em outras oportunidades. O mais velho Filomeno diz aqui: Sankara está maduro. Que bom. Eu acho que é orgulhoso quando esses mais velhos, que são a nossa fonte de inspiração, começam a reconhecer em nós o amadurecimento, porque nós somos mesmo a geração que veio, tipo, nos inspiramos neles e estamos dispostos a dar continuidade da luta e nós temos que ser. Esse livro fala sobre resistência e eu acho que nós temos mais responsabilidade ainda. Nós é que precisamos mesmo de resistir ainda mais. Os mais velhos vão deixar o país para nós. Os mais velhos já fizeram a Sim. sua parte, agora é a nossa vez de seguir. Então cada um vai já escolher se queres ser como quem, né? Eu já escolhi, Ok. gostaria de ser como Filomeno, gostaria de ser como Nelson Pestana Bonavena, gostaria de ser como Fernando Macedo, Uhum. gostaria de ser como. Temos muitas referências e só precisamos é, é seguir essas pessoas, é seguir os exemplos e os conselhos. Eu gostaria Itle, de entrar. permita-me só agradecer o professor Filomeno, por favor. Tá bom, tá bom. Muito obrigado, professor Filomeno, muito obrigado mesmo, de todo o coração, tal como o Itle diz, nós vamos tentar seguir os vossos passos e vamos continuar a contar com vocês enquanto o tempo ainda for ao nosso favor. Uhum. E agora eu gostaria de perguntar, como é que você, por exemplo, eh, sintonizas a tua obra com o atual contexto político que nós estamos a viver? Ou seja, ultimamente fala-se muito sobre os ativistas, vem coisas, ou seja, virtudes e defeitos sobre os ativistas, aliciamentos, e também, por outro lado, procura-se a todo custo minimizar ou aniquilar o protagonismo conseguido pelos ativistas. Também não podemos dizer que tudo tem sido mar de rosas, porque também os ativistas cometem muitos erros e muitas atrocidades. Como é que, por exemplo, dentro da tua obra, quais seriam os benefícios para dirimir esses conflitos que têm surgido no seio dos ativistas e também a percepção que a sociedade tem dos ativistas? Eu penso que tudo requer foco, tudo requer foco, e isto está provado historicamente. Perdão, é preciso que as pessoas tenham um foco. E se existir um foco entre os ativistas, não haverá conflitos, simplesmente. Por que que há conflitos? Eu não tenho assim uma resposta perfeita sobre isto, porque a questão é muito complexa também, sobretudo quando se fala de corrupção, aliciamentos e esses outros males que nós temos também que combater, não só o sistema, mas também nós, como ativistas, temos essa tarefa de não permitirmos que essas coisas continuem a acontecer. Então, eu acho
que o foco, as agendas poderão determinar qual o futuro dos ativistas no país. Porque imagina, se eu for um ativista ambiental e o Hitler for um ativista que vela ou que luta para direitos, como posso dizer, direitos dos animais, ou então de outros direitos. Neste caso, nós não teremos um ponto que vai nos trazer conflito, porque, aliás, a nossa luta vai ser o complemento uma da outra. Agora, quando as lutas são guiadas de uma forma aleatória e de uma maneira mecânica, isto é que gera os conflitos que estamos a ter agora. E são conflitos bem desnecessários, não precisamos desses conflitos. E o atual contexto, aliás, nos obriga mesmo a estarmos mais unidos, nos obriga a termos uma consciência única todos, entre aspas, a termos uma filosofia de grupo forte, porque, aliás, o inimigo conseguirá mesmo derrubar-nos pela nossa desunião. Quanto mais formos desunidos, melhor para os tiranos. Vais falar você. Olá, estou a sofrer aqui uma invasão, uma invasão. O meu colaborador, o Miguel, decidiu vir fazer parte aqui da live. Vamos, enquanto o Tomás Sankara vai telefonar, nós vamos dar uma oportunidade para o Miguel. Miguel pode vir aqui, meu assessor. Vai, diz às pessoas o que é que se passa contigo. Dia 20 de dezembro, hoje, no dia das autarquias da live do Samusuco. Eu não sei se é autarquias, tá bom? Então não me culpem. Mas hoje é meu aniversário. Obrigado pra vocês. E como é que estás assim sentindo no dia do teu Eu tô aniversário? legal. Eu até peguei alguns docinhos pra comer, mas não posso comer mais porque senão não vai sobrar pra todo mundo, né? Então, tchauzinho, já? Feliz aniversário. Tchau. Ok. Infelizmente, o meu ajudante gosta muito de aparecer. Vamos voltar no nosso tema. Olha, todo mundo está a mandar parabéns para ti. Está a mandar parabéns para ti. Parabéns já. Feliz aniversário para ele. Muito... Tchau, Miguel. Vamos voltar no nosso tema. Nós continuamos a aguardar pelo outro autor da obra. É uma obra com dois autores. E gostaria de trazer ao público mais uma vez o comentário do mais velho Filomeno que insiste. Sinto-me orgulhoso, Sankara, pelo ativismo da vossa geração. Sejam perseverantes, pois o caminho está traçado. Com certeza. A outra aqui diz que a fonte dele de inspiração é o Bonga e é normal. Ok. E tem uma curiosidade. Por que que vocês descrevem filosofia política para ativistas e cientes? Ok. Nós trazemos esse livro numa imagem de Aqui. um instrumento também de busca de busca de direção, podemos assim dizer. Então, por isso é que nós nos dirigimos aos ativistas e aos cientes. Aliás, nós deixamos claro logo na parte introdutória que o futuro da humanidade depende dos ativistas. Este ideal não é original nosso, é do grande historiador de Israel, o Yuval Noah, que escreve sobre o breve história da humanidade. Ele que traz essa ideia de que a humanidade, o futuro da humanidade depende dos ativistas. Por isso é que nós nos dirigimos aos ativistas, porque são os ativistas que estão em ação. E existe uma questão que o Yuval apresenta no seu livro, um livro bastante interessante. Ele faz uma questão básica. O que vale mais nesta nossa era é a inteligência ou então a consciência? E depois nós refletimos e trazemos uma resposta aqui no nosso livro, nem tanto
a consciência e a inteligência, claro que são instrumentos bastante que são necessários para agora, mas que são os ativistas que estão. Aliás, dizer ativista e ação me parece redundância. Então, é ativista aquele que está em ação. Por isso mesmo, nós dirigimos-nos aos ativistas e aos cientes. Cientes, Eu quero nós. saber aqui ciente, descodifica Ah, esse termo. ok, Ciente. ok, ok. Porque não sei se é aquilo que eu estou a pensar, né? É mesmo. Bem, eu vou dizer primeiro, depois vamos saber se é mesmo. Então, nós Tá bom. no livro esclarecemos que ciente é no nosso linguajar lá em Angola, o ciente é o destemido. O ciente é um destemido, isto. Mas também nós temos aqui uma ideia um pouquinho mais técnica. O ciente é aquilo que está consciente de alguma coisa. Então, quem está consciente de alguma coisa é o ciente. E são os ativistas, na verdade. Ok, tá bem. Agora percebi. Então era mesmo nessa linha. Porque muitas É, vezes em Angola, quando se fala de ciente, são aqueles jovens, muitos sim. são de grupos, tá bem? Uhum, Então uhum, era uhum. precisamente nessa linha. Ah, Exato. eu consegui entrar no site da Amazon e consegui ver aqui o livro. Partilhei Uhum. o link está disponibilizado aqui entre os comentários e eu voltarei a partilhar novamente o link para quem quiser. E o preço do livro está a 28 vinte e reais, oito reais. E, tem 64 páginas, a dimensão de um livro normal e é um produto, né? Nós temos que escrever mesmo sobre a nossa própria história, porque se nós não escrevermos, aí as outras pessoas vão escrever sobre nós e depois seremos nós a reclamar que nós não, ou seja, distorceram a história ou faltou um elemento dentro dessa mesma história. Há uma toda a necessidade de nós escrevermos e dar seguimento a essa luta para servir também de exemplo e por outra para ficar bem registrado todos os nossos feitos e tudo aquilo que, ou seja, os nossos erros, as nossas virtudes e assim sucessivamente. É dessa forma que nós vamos progredir. Olha, o Malcolm Solani, grande ativista, pergunta: e nós em Angola quando teremos o livro? Quando é que Ah, teremos o livro? O pessoal que hum. está em Angola. Olha, nós ficamos por trazer o material final de dezembro e no início de janeiro. Mas eu não posso responder de forma categórica. Seria mais prático o Frei Crisóstomo. Ele que ficou com a responsabilidade de enviar o material para Angola. Mas dentro de meses, não 3, já teremos o material em Angola. E poderemos anunciar por esta via ou outra que o material já está em Angola. Ok, ok, muito bom. A Dulce promete que vai comprar. Malcolm Mercer disse que a Gisela pede ao Malcolm para encomendar pela Amazon. Então, as pessoas vão comprar o livro, vão gostar. Eu tive a sorte, são os meus bradas, mandaram-me a apresentação. E eu vou dar aqui um cheirinho no livro para vocês verem. Nós temos aqui como fazer isso. É só um instante. Estou a tentar partilhar aqui algumas imagens ligadas ao livro, Ah, ok? E também podes fazer alguns comentários se quiseres, quem se contaram
com a colaboração de alguém Ah, para. sim, olha, e eu fiquei aqui meio. Esqueci, não falei sequer do prefácio. Contamos com a presença do professor Domingos da Cruz, que é a pessoa que fez o prefácio do nosso livro. Um prefácio ao nível do professor Domingos da Cruz, já temos a mínima ideia do que é. E além disto, fomos mesmo nós trabalhando e com correção de outros amigos que entregaram-se também para melhorar aquilo que estava, sobretudo a equipa da editora, né? Quando está a falar assim, das pessoas que colaboraram conosco. Uma equipa bastante paciente. Né? Estas são as imagens do manual. Estou a procurar o prefácio. O Ah, mouse está a sim. correr muito rápido. Não, não um prefácio, o índice. Está lá. Uma capa muito bonita. E temos aqui então alguns detalhes daquilo Sim, que está dentro do livro. exatamente. E sem esquecer que o livro foi dedicado aos 15 mais 2. Ok. É, Então, nós temos aqui, como podem ver o índice, nós temos aqui temas ligados à desobediência, à luta, vão explicando, os autores vão explicando exemplos de luta. Depois tem aqui as ferramentas da manutenção do poder. Nós temos exemplos de muitas ferramentas e já foram discutidos na época dos 15 mais 2, se discutia-se muito sobre essas questões daquilo que eram então as ferramentas de manutenção do próprio poder, o que é utilizado pela a ditadura. Depois temos a questão da resistência. Ultimamente, os ativistas, os manifestantes, trazem a questão da resistência como a palavra de ordem, como uma forma de demonstrar que continuamos dispostos a lutar contra este regime, não só contra as medidas políticas que em nada abonam a vida do cidadão. E depois temos aqui a questão da correlação de forças. Correlação de forças, temos a questão de subversão pela pela arte. arte. Sim. Subversão pela arte. Então, temos aqui a questão da não cooperação. Este ponto é muito importante e nós já aprendemos isso no livro do Gene Sharp. Já fomos apelados várias vezes que não podemos cooperar com a ditadura. E depois temos a questão da educação, tal como eu disse no início, a educação é fundamental no processo de construção da consciência coletiva, no processo de construção de uma revolução organizada. A educação é fundamental. Nós temos que estudar, temos que nos formar, temos que nos capacitar, porque é estudando que nós vamos conhecer os nossos direitos e os nossos deveres. Há pessoas que já não podem estudar, mas isso não significa que estudar é só estudar naquele sentido convencional. Estudar também é ler. Ter noção do contexto em que estamos inseridos, ter noção dos desafios que o país enfrenta. É dessa forma que nós vamos conhecer os nossos direitos e, ao mesmo tempo, exigir mais direitos e mais liberdade. Depois temos a questão da segurança pública neste livro. Eu recomendo o livro, sobretudo para os estudantes, sobretudo para aquelas pessoas que gostariam de, de, de desenvolver trabalhos na área, porque também são poucos os ativistas que escrevem sobre ativismo. Temos o exemplo do Nuno Dalla, ele tem um livro que fala sobre ativismo. Temos o exemplo do Domingos da Cruz, também tem escrito. O Luat Beirão também tem um livro. O Oswaldo Caolo tem um livro também divulgado. E outros ativistas estão a preparar-se. Era suposto eu lançar o livro no ano de 2019, não deu. E agora estamos num contexto de pandemia, mas provavelmente nos primeiros 3 meses de 2021 também irei lançar o livro com a participação do José Gomes Ata.
Então, nós temos que continuar a investigar, a pesquisar e produzir conhecimentos, produzir experiências para servir para as próximas gerações, para servir também de exemplo. Precisamos dessa obra. Agora, eu gostaria de saber do Tomás Sankara, se depois dessa obra virão outros trabalhos, se depois dessa obra, o que é que vocês pensam, fora da questão dos lançamentos, né, em Angola, o que é que vocês pensam? Hum. Olha, eu que serei obrigado aqui a desvendar algumas coisas que tinham que ser mesmo novidades. Mas trabalhos haverão, com certeza. Aliás, já estão em. Está a colar. A recusa não violenta em cooperar com a injustiça é a melhor maneira de a derrotar. Aqui temos o comentário do Carlos Cardoso. É necessário, porque essas questões de estar a colaborar com as autoridades, de estar a desenvolver um ativismo tipo, estamos lá no. O Gandhi é uma grande referência de revolução, mas, tipo, os contextos são totalmente diferentes, né? E as realidades também são bastante diferentes. E nós, no nosso país, é muito complicado, por exemplo, quando adotamos esse tipo de postura ou de comportamento. Mas todos os meios necessários para ah, abalar a ditadura, nós temos que utilizar. Todas as estratégias que tiverem ao nosso alcance, nós temos que utilizar. Porque a revolução só é possível com todas as nossas forças, com a nossa união, com o nosso envolvimento. Não deixem os outros sozinhos, vamos nos juntar. Em Angola há muita gente que fala de participação, mas depois não participa. Há muita gente que fala de união, mas depois não unem-se. E depois tem pessoas que dizem: eu não me simpatizo ao partido X nem ao partido Y. Então você não se revê nem no um nem no outro. Cria uma corrente alternativa. Ficas em casa, pernas cruzadas e braços, pernas traçadas e braços cruzados, à espera que Deus, a partir dos céus, opera mudanças. Meus irmãos, não é desse jeito que nós vamos mudar Angola. Para mudar Angola, nós precisamos nos envolver. Cada um vai trabalhar da sua forma, né? Temos, por exemplo, a nossa amiga Gisela, ela nos ajuda aqui a partilhar nossas lives, ela está sempre aqui ativa, ajuda a identificar as pessoas. Essa é a forma dela de contribuição. O Tosé faz isso. Temos o nosso amigo Flávio Marques, a partir da Inglaterra. Ele não está em Angola, mas a partir da Inglaterra tem levado a cabo uma vaga de manifestações com vista a operar mudanças. Onde estiveres, como quer que seja, você pode fazer alguma coisa. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Aqui o Carlos Cardoso diz, eu também. É mesmo assim. Todos nós temos que fazer alguma coisa. Só mesmo partilhar essas lives, partilhar, não só essa. Qualquer live que tiver aí, desde que esteja a partilhar aquelas ideias que poderão influenciar ou contribuir por uma Angola melhor, também nós temos que estar do lado dessas pessoas, porque precisamos de nos ajudar uns aos outros, ajudar, porque é dessa forma que nós vamos potencializar. Se vocês não comprarem a obra do Tomás Sankara, quem é que vai comprar? Os nigerianos não, os congoleses não, os franceses não, os brasileiros Não. não. Serão os angolanos a comprarem, ou se não forem os angolanos a comprarem a obra do Tomás Sankara, não estamos a falar do Tomás Sankara lá do Burkina Faso, esse é o nosso Tomás Sankara. Esse é o nosso Tomás Sankara. E nós precisamos de ajudar o nosso irmão, porque se nós não ajudarmos o nosso irmão não vai progredir, o nosso irmão não vai desenvolver. Para ele lançar o próximo livro, precisará que você compre agora. Para ele progredir, precisa da tua ajuda neste preciso momento. Comprar o livro dele é uma das formas de você ajudar. E é desse jeito que os americanos se tornaram grandes potências. É desse jeito que os brasileiros, é desse jeito que os outros povos conseguiram se afirmar no mundo.
Então, se é nosso amigo que produziu uma obra, não é ele nem é amigo de todos, mas é amigo de algumas pessoas. O facto de ser angolano e lançar um livro, sejamos nós os primeiros a comprar a obra do nosso irmão. Sejamos nós primeiros a valorizar aquilo que é nosso. A obra não é somente dela, a obra é nossa propriedade, é nosso patrimônio e nós temos que valorizar. Isto não é só para os Tomás Sankara. Qualquer irmão que tiver aí a fazer as suas coisas, os irmãos que fazem as lives, o Gica Tetemba, o Plano B, a Ana Karina, qualquer que. Agora temos esse grupo que está na Holanda, Pensar Juntos. Todos esses, quando tiverem, esses e muito mais, né? Quando tiverem a produzir alguma coisa, nós temos que lhes ajudar. Nós temos que pese embora que depois também começam a surgir a questão do ego, não sei o que, mas vamos saber controlar isso, porque se nós não controlar, depois acabamos por por decepcionar aquelas pessoas que nos seguiram, acabamos por ser um fracasso, né? Então nós temos que nos ajudar. A união faz a força. Quem é que não quer nos ver unidos? É o MPLA. O MPLA sabe que a nossa união vai condicionar a sua longevidade no poder. Por isso é que o MPLA quer nos separar. Por isso é que o MPLA cria intriga no seio dos ativistas, inventam histórias, fabricam histórias, produzem fake news, tudo com o propósito de ver os ativistas divididos. Está aqui um exemplo de ativista. Os ativistas não são todos maus, também não são todos bons. Pelo menos temos aqui um ativista, não é ativista das redes sociais, não. Esse jovem liderou várias manifestações na província do Uís. Por vezes abandonavam a província dele do Uís para ir fazer manifestação em Luanda ou para ir dar força nos ativistas que estavam em Luanda. Como este, existem outros jovens. Temos o Jesus, que é da Huila, da Matala. Ele, por vezes, gastava dinheiro para sair da província dele, da Huila, para ir fazer manifestação, para ir ajudar na manifestação de Luanda. Temos exemplos, outros que saíam das outras províncias. O Gildo saía de Malange. Por esta mesma razão, nós temos que criar nossas referências comunitárias. Uma das coisas que as ditaduras não gostam é precisamente que se criam referências. Os ditadores não gostam que haja estrelas que brilham mais do que eles. Por quê? Porque na ditadura concentra-se na figura do presidente, querem que seja o presidente somente a brilhar. Nós temos aqui um exemplo do J-Lo. Todo mundo queria nos convencer que J-Lo fosse um pequeno grande Deus. Quando começam a surgir grandes referências, o que que acontece? A ditadura procura combater essas referências. Temos o exemplo do Carlos Rosado, um mais velho muito inteligente, um mais velho brilhante que consegue convencer as pessoas com dados e foi combatido na televisão. Não pode mais participar ali. Foi cooptado. Existem muita gente que está a ser cooptada, que está a ser aliciada. Por quê? Porque a ditadura não quer que essas pessoas brilham. Razão pela qual nós precisamos produzir muito mais, produzir referências, ajudar o irmão a crescer. Quando um ativista cometer um erro, você tem que chamar a razão a esse ativista. Sobretudo, tipo, se você queres ajudar, você pode sentar com ele. Ou seja, puxa no WhatsApp, puxa no Facebook, conversa. Irmão, eu sei que você fizeste isso e dessa forma nós não vamos a lugar nenhum. Eu acho que deveria ser desse jeito. Porque se você vem mais com arrogância diante dessas pessoas que já estão cheias de problemas, essas pessoas, porque a ditadura nos frustra. Vocês podem ver, não, esses ativistas, depois quando abre a boca, na boca deles só sai bomba. Sai bomba porque nós vivemos muitos anos de ditadura, de repressão, muitos anos de autoritarismo. E quando nós estamos a confrontar o autoritarismo, nós rebentamos com tudo que tiver ao nosso alcance. Porque quando o MPLA ir no meu bairro para ir demolir as casas, o MPLA não vai vir com flores, não vai dar beijo nas pessoas, não vai jogar pipoca nas pessoas. O MPLA vai vir com martelo e vai derrubar todas as casas. E na hora de eu dar resposta, eu não posso lhe fazer papel de santo. Se o presidente vai se comportar, quando o presidente não tem juízo, o povo paga, logo nós precisamos de agir e reagir em defesa
daquilo que é de todos nós. Nós não podemos mais começar a perder tempo discutir entre nós. Vamos juntar forças, porque juntos nós somos mais fortes, a união faz a força e só dessa forma é que nós podemos derrotar a ditadura ou minimizar a carga de ditadura que nós temos em Angola. Reduzir, o MPLA tem muitos deputados, então temos que reduzir. Eu vi aqui uma questão, deixa já ver. Olha, desculpa ter te cortado mesmo, eu já podia te passar a palavra, mas o Malcolm fez-me lembrar mais uma coisa. Mais dois jovens lançaram livros. Eles são ativistas. Nem todos os ativistas é daí na manifestação, mas eles já participaram em algumas manifestações. Um desses jovens é o Yelen Keng. Ele lançou um livro sobre história. Ele é formado em história e lançou um livro na área de história. Temos um outro ativista a partir da Willa, lançou um livro, é o Mwene. O livro dele foi lançado pela Elivulo Editora, que é editora do nosso amigo Cedric de Carvalho. Comprando o livro desses irmãos aqui, você está a contribuir, porque nós temos que ter nossas referências. Os outros têm Sócrates, têm Maquiavelli, têm Mao Tse-tung. Nós também precisamos de construir as nossas referências, porque se nós não construir as nossas referências, nós vamos acabar na história. Os europeus só conseguiram nos dominar porque nós não escrevemos nada naquele tempo. Nós éramos muito armados de que a nossa forma de transmissão do conhecimento é oral. E se esquecemos que depois da geração toda ser dizimada, aí também perde-se a história. Razão pela qual há uma toda necessidade de nós escrevermos a nossa história. Escrever tal como ele está a escrever aqui. E todos nós podemos escrever. Vocês que participam ativamente nas lutas, indo nas manifestações por aí fora, e você que está também lá na tua casa, no Facebook, a acompanhar tudo, porque você tem um ângulo na qual vejas as coisas de forma diferente de quem está no terreno. E aquele que está no terreno também vai escrever. É dessa forma que vamos juntar o que escreveu Tomás Sankara, o que escreveu o Yele, o que escreveu o Mwene. Juntos nós somos mais fortes. Alguém fez aqui uma pergunta, fez uma pergunta diretamente um, para o nosso convidado. Gosto do jeito firme que o Hitler fala. Pulso firme, gostei. Obrigado. Mano, Hitler, estou a acompanhar a live. Estamos a adorar esperar o livro. Estamos a esperar o livro em Angola. Um abraço aos escritores. Um abraço para vocês. Valeu. Os escritores. Gostaria de fazer um comentário ou ler os comentários desse pessoal que está nos acompanhando. Não, eu na verdade estava expectante que haveria perguntas sobre o livro e tal, mas como não há, claro, pode ler os comentários que estão lá. Lembrei. Alguém perguntou, acho que foi o Tosé, perguntou qual é o título do livro. O título é mesmo esse que está passando no rodapé. Podes dar uns comentários. Já comentaste sobre isso, mas se quiseres também podes dar mais um reforço sobre o título do livro. Não, mas o título é mesmo este: Resistência, Desobediência e Consciência Cívica. Filosofia política para ativistas e cientes. Uhum. A Mariama, e eu penso que Hitler, não é possível termos aqui a presença do Frei Crisóstomo. Acho que já não irá a tempo. Talvez numa outra oportunidade nós vamos contar com ele. Exato. A nossa mana Mariama, a partir da Inglaterra, ela escreve: por isto é importante a gente fazer dissertações de mestrados e doutoramentos com temáticas do nosso país e, se possível, transformar em livros. Deixa só vos fazer lembrar aqui, há muitos brasileiros moçambicanos a escreverem sobre a nossa história. Há muita gente de fora a escrever sobre a nossa história. É que, à medida que eles vão escrever sobre a nossa história, vão escrever de acordo com a percepção deles. Por quê? Eles têm facilidade de escrever livros sobre nós. Porque os governos desses países têm bolsa de investigação, bolsa de pesquisa,
e vão financiando. E eles vão em África, vão fazer recolha de dados e vão escrever histórias sobre os 15 mais 2, sobre os ativismos, sobre não sei lá mais quanto. E depois o livro fica aí, são eles que estão aí a tirar os créditos e por aí fora. Nós, quando vir escrever, vão dizer: não, eles já escreveram. Nós também temos que criar nossas bolsas de resistência, bolsas de pesquisa, bolsas para esse tipo. Nós temos que começar a nos investir a nós mesmos, porque nós somos a esperança de nós mesmos. É preciso escrever a nossa história. Eu, por exemplo, vou- estou a me preparar para fazer uma dissertação sobre as manifestações. Muita gente fala sobre manifestações, não, mas agora vai ter também um livro só sobre manifestações escrito por um manifestante. Só mesmo o que é manifestação, como é que se faz manifestação, quais são as manifestações que nós fizemos, e é dessa forma que nós vamos contribuir para a construção de uma consciência cívica. Pensar futuro. Vamos pensar no futuro. Não sei o que que aconteceu. Quase que perdi a live. A Cota Mariazinha Monteiro está a acompanhar a live e ela escreve: bem verdade, juntos podemos mudar Angola. Angola de igualdades e democracia. Jovens têm de ser cada vez mais resistentes e unidos. A minha cota Amina Mohammed, ela escreve: mano, subscrevo. O Malcolm escreve: cheguei atrasado do live, gostaria de saber se o Tomás Sankara já comentou qual foi a principal motivação para escrever o livro. Já comentou. E qual é a expectativa que espera que o seu livro alcance nos angolanos em especial? Olha, se quiseres responder, estás à vontade. Olha, como disse o Hitler, já comentei mesmo. As principais motivações, com certeza. Como dizia no início, eu nasci num país ditatorial, cresci num país ditatorial e eu não quero morrer na ditadura. Esta é a grande motivação. Quero morrer num país livre, quero morrer num país onde eu me sinta angolano e eu me sinta realmente bem-vindo também. Agora, o que eu espero? Espero que as pessoas possam ler o manual, e aproveitar-se das ideias que lá existem e para que nos sirva de Estamos a ter problema com a internet do nosso mano. Vou ler aqui mais um comentário da Mariama. Eu tinha o meu projeto de mestrado na temática de um porto em Angola. Saí da Europa para ir fazer a investigação, mas me cortaram as pernas. Fiquei 7 meses e não me receberam para fornecerem informações. Isso acontece muito no nosso país. Ainda somos muito atrasados mesmo nessas questões de investigação, de pesquisa. Bravo, mano. Estou ansioso para adquirir o livro. Vai continuar? Tem uma escritora que me Eu já pediu. terminei de falar, Hitler. Tem uma escritora que me pediu para falar sobre a história após a independência. Eu vou dar a minha experiência. Gostaria de apresentar essa escritora ao Hitler. Olá, tá tudo bem. Tosé, tens o meu número e sabes como é que podemos nos contactar. Mentes brilhantes, é disso que Angola precisa. Parabéns. Obrigado, mana. Parabéns para ti. Precisamos disso. Por isso é que estamos perdidos. E, bom, um exemplo. Amém, senhor Hitler. Eles escrevem segundo a perspectiva deles e depois, quando o angolano escreve a história consoante a história passada, por seus ancestrais que nunca saíram do território, não é aceite. Não é aceite. Então, é isso, meus irmãos. Nós precisamos escrever. Vou vos dar um exemplo. Eu, quando digo
que o MPLA não quer referências, que o MPLA não quer que nós produzimos as nossas próprias referências. Existem evidências. Os nossos irmãos kuduristas, antes de criarem essas produtoras LS republicanos e por aí fora, os nossos kuduristas eram referências comunitárias. Antigamente, qualquer um podia dizer: kuduristas da Viana, de Viana, Pai Diesel, Máquina do Inferno, kuduristas do Rangel, Puto Lila, Puto Prata, não sei, Vagabanda, kuduristas do Sambizanga, os de Faia, os Lamba, kuduristas de Cacoacos complicado. Mas o MPLA sabia que estavam a criar a nível das comunidades, a nível dos municípios, referência. E o que é que aconteceu? Essas referências hoje foram aniquiladas, hoje os kuduristas estão dispersos, uns saíram de uns bairros para ir viver noutros bairros porque também, coitadinhos, não conseguem ter casa própria. Isso eu quero dizer que o MPLA já estava a se precaver também na questão das autarquias, porque com a implementação das autarquias nós iremos precisar de referências a nível dos municípios para nos representar. E se nós não tivermos essas referências, o que vai acontecer é mesmo isto. É nos acabarmos, Hitler, aniquilar a nível dos municípios. eu, Podes falar. eu tenho dito assim, em forma de brincadeira, que um ditador é como um esposo mimoso. Ele requer muito, gosta muito da atenção. Gosta muito da atenção. E tem duas características: muita atenção e muito ciumento. Então, qualquer coisa que tenta chamar a atenção do povo para um ditador é alvo a ser abatido. Simplesmente assim. Um marido muito ciumento e mimoso também. Concordo plenamente, porque nós temos dois exemplos. José Eduardo de Santo era muito mimoso. Por isso é que Bonga, alguém disse aqui que Bonga é a sua referência, acho que foi a Dulce. O Bonga disse, o Camboadanguimbi é muito mimoso. Tem uma música do Bonga que começa desse jeito. Estava a referir-se ao José Eduardo dos Santos. O João Lourenço também é outro mimoso. Estamos a ver, e nem precisamos chegar nesse ponto. O nome da infância do João Lourenço é mimoso. E o Tomás Sankara estava aqui como características dos ditadores. Mimo. Os ditadores são mimosos. Só gostam de ser eles, gostam de atenção. É tipo mulher que ama muito, gosta muito de atenção. É conforme são os ditadores. João Lourenço gosta de ser o centro, responde à toa às questões dos jornalistas, não sei o quê, quer sempre aparecer, morre uma pessoa, tipo, morre um ativista, morre não sei lá o que, não comenta nada. Live dos futuristas, bem rápido, o presidente bem atrapalhado só. Já veio comentar. Estás a ver? Os ditadores gostam muito disso. Nós não podemos lhes dar gostinho nisso. João Mimoso. Está a descrever o João Lourenço. Olha aqui, vamos lá. Mister Catarino. A ideia do lançamento de um livro sobre manifestações é boa para nós apanharmos mais pancada, não sei o quê. Não, não, todos os livros são bons que foram lançados até o preciso momento. E os ativistas estão a convencer as pessoas com as suas obras, porque é mesmo desse jeito que nós vamos mudar Angola. Aqui, Lufeleto escreve que ele quer o livro. Se queres o livro, olha, o livro está na Amazônia. Eu vou voltar a partilhar aqui o link do livro. Quem quiser comprar, pode comprar. Sobretudo os que estão fora de Angola podem comprar o livro. Creio que não irão arrepender-se. Não irão arrepender-se porque é um livro muito bom e o título é Resistência, Desobediência e Consciência Cívica. Filosofia política para ativistas e cientes. Olha, estás à vontade, Tomás Sankara, se quiseres intervir. Olha, eu acho que já demos uma visão assim geral do Então, que é o eu manual, do que é gostaria o de livro. saber, por exemplo, E, disseste inicialmente que as ideias para o desenvolvimento desse livro foram todas feitas das redes sociais e por telefonema.
também podes partilhar essa experiência para o outro pessoal. Eu vejo muitas as referências do Domingos da Cruz e alguma linha ligada ao Domingos da Cruz. No processo de elaboração do livro, vocês contaram com o apoio dele, ligavam também para ele? Ou eram somente vocês os dois a discutir? Com certeza. No início, com certeza, fomos eu e o Frei Crisóstomo, chamadas, mensagens normal. E com o professor Domingos da Cruz, só mais tarde, quando ficamos naquela ideia de selecionarmos uma pessoa para fazer o prefácio, então fomos discutindo e chegamos à conclusão que seria o professor Domingos da Cruz. Aí passamos a ligar, a conversar normalmente. E então, depois conseguimos ter o prefácio, que é bastante brilhante, que é uma... Quem ler o prefácio, na verdade, vai ter já quase percepção de 50% do que é o conteúdo do livro. Então foi mais ou menos assim, porque é uma fase difícil. E também, durante a fase da Covid, nós desenvolvemos bastante a ideia do livro, tivemos todos fechados. Então, naturalmente, os contatos bastante reduzidos, quase impossíveis, né? O outro amigo Frei que está em Brasil, eu estou aqui em França, é complicado, não temos como nos cruzar. Então foram as redes sociais, mais uma vez, para a elaboração desse instrumento, que é bastante interessante para nós. Ok. Temos aqui uma questão. Crisfênio Marcelino Tox. Estou na França, onde posso comprar o livro? Na Amazônia? Amazônia. Amazon. Nem tem preço no Amazon. Eu acho que Tem sim. Tem preço, tem preço. Tem o preço que são R$ 28. Para o amigo que está aqui na França, ele pode deixar-me mensagem, já está aqui na França e vamos tratar do outro jeito, porque ele está aqui onde eu estou também. Sim. O mano aqui pergunta, R$ 28 convertido em kwanza, quantos são na nossa moeda o livro? São 2.800 kwanzas. Eu acho que estou certo, não sei. Certíssimo. Eu acho que são 2.800 kwanzas na nossa moeda. 2.800 kwanzas. Ahm, eu só tenho de agradecer a esta geração por ter despertado do sono profundo que o regime incutiu na mente da nossa população. Este é o comentário da Mina. Gostarias de comentar dentro do comentário dela? Claro, porque é assim, o regime, o MPLA, e não é só o MPLA, todas as tiranias, tentam sempre, por exemplo, estamos com a ideia de que o país tem dono, nós não somos capazes de nada. Aliás, apareceu o outro, o Eduardo, que disse que todos as ruas eram frustrados e que não tinham sucesso escolar. Mas, felizmente, as nossas ações foram demonstrar sempre que esse senhor estava errado. Aliás, ele meteu-se com pessoas que ele não deve, e pessoas que realmente estudam, e por isso mesmo, porque é complicado pensar que uma pessoa está na rua porque é frustrado ou não teve sucesso acadêmico. Quem não teve sucesso acadêmico não vai na rua protestar. Tem aquilo que os filósofos chamam as zonas de conforto, uma zona de conforto criado, não discute. Então, nós, com essas obras, com esses trabalhos, com manifestações e outras atividades, não é só os livros, vamos fazer passar a ideia, mais uma vez, que os ditadores estavam errados. Ok. Acabei de postar o post do Tomás Sankara acerca do livro. Vai lá adicionar. Ah, está bem, mano. Ótimo, muito obrigado. Deixa o teu Facebook, por favor. O teu Facebook, como é que é mesmo Tomás Sankara, não? Tomás Sankara Isidoro. Olha, pode escrever aqui. Deixa Isidoro, né? Sim. Ele é página da Central Angola, o amigo. Sim.
Deixa ver se eu consigo localizar a Mas eu partir daqui escrevo já, por favor. a página do Tomás Sankara. A página do Tomás Sankara no Facebook, tal como é. Então, também podem localizar o nosso irmão, a página dele do Facebook, e ele já partilha aqui comigo. Para quem não é amigo dele no Facebook, aqui está o nome no Facebook. O nome dele no Facebook é Tomás Sankara Isidore. Então, quem ainda não é amigo dele, pode fazer pedido de amizade. A Gisela até já fez a gentileza de identificar aqui a página, então é só clicar lá que aí aparece o nosso amigo. E então é dessa forma que nós vamos contribuir para a consciência cívica, filosofia política para ativistas e para cientes. Ok, deixa. É. Hum, hum. Temos que fazer a publicidade, mana. Alguns ativistas já estão aqui, tipo o nosso Cota Tozé, ele pede que há necessidade de se fazer aqui mais publicidade sobre isso. Temos aqui uma opinião, uma pergunta. Qual é a vossa opinião? Será que vai haver eleições autárquicas em 2021? Sankara. Olha, Mariazinha Monteiro, eu tenho grande dificuldade de lidar com as perspectivas dos tiranos. Nós não conseguimos praticamente, de forma humilde, prever o que os tiranos querem. De forma tímida, o atual presidente João Lourenço já vem dando sinais que não tem interesse pelas autarquias. Se perguntasse queremos que haja autarquias em 2021, a minha resposta é simples, claro, porque autarquias é a única via que nós temos agora para então podermos, se quisermos, salvar Angola e fazer com que nosso futuro não continue comprometido. Mas se vai haver, eu não tenho como saber o que o João Lourenço tem na cabeça, porque isso está mesmo assim bloqueado por causa desse senhor. Ele que está bloqueado tudo, e os seus dizem muita coisa, discursos tímidos e bastante, não dão evidências que poderão, se depender deles. Ok, dando seguimento aqui no que o Sankara esteve a dizer relativamente à questão das autarquias, eu tenho a dizer que isso vai depender muito do povo. Tudo em Angola depende do povo. Quanto mais pressão, mais os ditadores sentem a responsabilidade de realizar. Se depender do João Lourenço, as autarquias vão ser implementadas em 2100. É. Ele não está interessado. Tomás Sankara já disse. O João Lourenço não está interessado. Por quê? Com as autarquias, só existe um partido que perde. Qual é o partido que perde? É o MPLA. Agora se pergunta, o Hitler está sendo muito exagerado. Como é que só é o MPLA que perde? Claro, o MPLA nomeia 164 administradores para 164 municípios. Se forem implementadas as autarquias locais, acontece que não teremos mais administradores, mas sim pessoas que, a nível das localidades, vão concorrer para as autarquias locais. E nem todos do MPLA passarão. E se nem todos do MPLA passarão, o que, é que vai acontecer? Muitos do MPLA vão perder emprego. Essa é outra chave que o MPLA não fala. Se implementar as autarquias, quem trabalha nas administrações municipais são os membros do MPLA a nível dos municípios. Se implementar as autarquias, esses membros vão ficar sem emprego. E a melhor forma que o MPLA tem para manter essas pessoas lá como membros do seu partido é precisamente deixar com que, ou seja, adiar sucessivamente as autarquias. Enquanto o MPLA estiver no poder, nos vai ser muito difícil realizarmos as autarquias. Uma hipótese. A outra, o senhor João Lourenço e o seu partido MPLA pretendem no próximo ano realizar um congresso no partido.
A ideia do João Lourenço para este congresso é afastar todos os mais velhos. Os ditadores normalmente também têm dessa. Afastar toda a velha guarda e ficar somente novos, porque com os novos é muito fácil lhes dominar. E o João Lourenço está precisamente a fazer isso. Está a eliminar a velha guarda toda do MPLA e quer ficar ele com os jovens para dominar esses jovens, essas Veras Daves, esses Adão de Almeida, é que serão a geração que ele vai contar com ele, os novos marimbondos, os novos bandidos, os novos gatunos, que vão roubar tal como os seus pais, tal como os seus tios e os seus avós roubaram durante 45 anos de idade, durante 45 anos de governação, desgovernação. Então é preciso resistir, é preciso nos pressionar para a implementação das autarquias. Tudo depende de nós. Depende de nós. Nós é que temos que lutar para a implementação das autarquias. Ninguém fica em casa, não cruzem os braços. Vamos todos contribuir. Se você não gosta da UNITA, tem o Prajá. Se não gosta do Prajá, tem outras iniciativas. Se não se revê em nenhum partido, você cria uma organização. Se não queres nenhum partido, cria uma organização. Uma organização não governamental, uma associação cívica, defendem direitos, defendem valores, defendem causas, e é dessa forma que nós vamos contribuir. Todos temos que participar, mas cada um tem que encontrar uma forma para participar. O Sérgio Pissarra não vai na manifestação, mas faz cartoon, e esses cartoons têm surtido um efeito muito positivo na nossa sociedade. Há professores que têm feito a sua parte. Há muita gente que faz a sua parte a partir do lugar onde está. Então todos nós temos que participar. O pessoal que está na diáspora também já começou a vir com muita garra e nós temos que continuar nesse ritmo. Esse ritmo está muito bom. É nesse ritmo que nós vamos conseguir, eh, pressionar para haver mudança. É exatamente quem escolheu é o coisa. Olha, como vê a questão do caso Cabinda que clamam pela independência? Como é que você veja o caso de Cabinda que clamam pela independência? Olha, Johnny Lu, agora eu não tenho uma opinião muito sólida sobre essa questão, humildemente. Então, eu recuso-me a responder por agora. Uhum. Como vê a questão do caso Cabinda que clamam pela independência? Nós, por exemplo, se for para dar uma resposta para este caso, a questão da luta pela independência de Cabinda não é de agora. E muitas vezes, quando o governo procurou resolver esse problema, foi muito naquela lógica de cooptação, aliciamento das elites que estiveram por detrás da luta pela independência. E isso deixa ou dá direito a outros problemas. Por outro lado, também o povo de Cabinda cresce com uma mentalidade de que 80 ou 90% do petróleo que é explorado em Angola vem da província de Cabinda. E eles, tendo em conta as condições socioeconômicas socioeconômicas a nível da província, revoltam-se, procuram reivindicar a independência, porque eles precisam colher o fruto do petróleo, ou os lucros do petróleo, também tem que se refletir no dia a dia do povo de Cabinda. Então, o petróleo que sai lá para sustentar as fortunas desses marimbondos sai da província deles. Como é que eles não têm o essencial básico? E isso é uma das causas que motiva os ativistas de Cabinda a pedirem independência. Se calhar, se tivessem melhor condições de vida, se tivessem melhor assistência, não poderiam ter reivindicado desta forma, mas sim de outra. Ok, nós aqui em Paris já não estamos a jantar. Resistência. Olha, e dizem que aí na França o pessoal já não está a jantar. Olha, espero que seja assim. Espero que seja assim. Nós temos um problema aqui na França, assim, entre
as pessoas assim angolanos, eu não queria muito assim entrar em detalhes dessas coisas, mas não há também assim uma união como existe assim em Portugal, os amigos da Inglaterra, sabe, que se juntam e fazem alguma coisa. A última vez que fez alguma coisa aqui, mas parece clandestino, estás a perceber? Oh, nós estamos aqui com falhas, cortes, redes, não sei o que, está tudo. Está a falhar, mas ele vai voltar já. Voltou, continua. Pode continuar. Sim, como eu estava a dizer, falta aqui uma pequena. É preciso ligarmos-nos todos. É preciso ligarmos todos para que as ações tenham força. Porque fazer uma ação com 4, 5, 6 pessoas, eu acho que também não resulta muito. É. Não, mas nesse caso a questão não é tipo se o número, né? Mas o importante é o ato. Por exemplo, nós em Brasília somos somente 5 angolanos que se revoltam, ou seja, uma cidade pequena tem por aí 28 angolanos, contando com os que estão na embaixada, mas apenas 5 conseguimos mobilizar 15 viaturas da polícia, helicóptero, tudo por aí fora. Então eu acho que porque muitas vezes nós, quando chegamos num lugar, Sankara, acabamos por ficar todos Sim. confinados. E o que acontece é que tem que ter sempre alguém para dar iniciativa, para incentivar os outros. Se não haver alguém para incentivar, para estimular os outros, o que pode acontecer é que cada um vai continuar no seu cantinho. Então, se alguém tiver essa iniciativa, essa coragem, aí as coisas começam a mudar. Nós temos aqui o exemplo do Tozé. Ele começou por assistir às lives, começou porque depois decidiu que tem que criar uma associação em Portugal, onde até já tem muitos angolanos, já há muitas associações, mas decidiram criar à medida deles. Então, eu acho que tem que ter sempre alguém para dar iniciativa. Uhum. Sim, Uhum. Há uma questão que me anda a incomodar. Desculpem por insistir neste assunto. Quando o ativista Mbanza Anza falou no slogan Vais Gostar, o João Lourenço disse que estaria lá para ver. Essa frase foi muito enigmática, do tipo que ele guarda algo na manga que o povo não vê e não sabe. Perante uma dívida externa de todo o tamanho com a China e vendo os últimos acontecimentos da Zâmbia, será mesmo que em 2022, em um ato de desespero, desses senhores darão cidadania aos chineses? Gostaria de responder ou posso dar um comentário? Oh, olá, minha cota Libânia. Eu acho que na nossa realidade é bem diferente. Nós em Angola estamos a viver um contexto bastante diferente do que tivemos nos últimos 38 anos. A grande vantagem que nós temos hoje é que o povo tem muita vontade de participar e o MPLA não está unido. Esse é o nosso grande trunfo. A governação do João Lourenço está a decepcionar muita gente do MPLA. Aí é onde nós temos que saber tirar proveito. É mesmo nesse vazio, nessa falta de coesão, nessa falta de união entre o MPLA que nós temos que tirar proveito. E eles já devem estar a gravar eles devem estar a ver esse vídeo das pessoas de, oh, afinal é por aí. É mesmo por aí onde nós temos que ir. Não creio que Angola chegará nos níveis da Zâmbia. Nós ainda temos muito, 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 muito para contornar a situação. Nós somos muito diferentes. A Zâmbia é um dos países mais pobres do mundo. E Angola, mesmo que nós bloquearmos o petróleo, que nós bloquearmos o diamante, haverá sempre uma outra forma para desenvolver a nossa economia. Então, nós estamos com falha. Já estamos unidos. Tem um grupo no WhatsApp dos angolanos. O Tomás pode ser adicionado se interessa.
Tá bom. Olá, Cris Fênio. Depois nos dá um sinal no chat e eu passo-te o contacto do Tomás Sankara. Maria, mas tu multiplicaste. Multiplicaste. Eu nem entendi. Nem entendi a questão, minha cota. Noto uma diferença enorme quando vivi em Portugal. Aqui em Inglaterra somos mais unidos. Mas estamos a trabalhar para que conseguimos dar volta a este problema que considero grave. Obrigado por a abrirem meu horizonte nesta temática. É pena, muita gente ainda tem estresse pós-traumático e prefere se distanciar. Eu vivo em França, em Montalbán, sou angolano aqui. Tá aqui o meu contacto. Sankara, aponta aí o contacto. Ele diz que vive na França e gostariam de. Não fui eu, fomos nós. Sim, não foi ele. Eu dei exemplo de uma pessoa que está aqui, por isso é que disse coisa. Então, é o nós. Temos que valorizar sempre a questão do nós. O MPLA sempre deu cidadania aos estrangeiros, mas nós estamos muito endividados. A China não está a dar. Quando chegar a hora de cobrar, vai doer. Claro, não, é simples. Olha, é bom que encontre outra pessoa na presidência, porque se eu for o presidente de Angola e a China quiser que pague as dívidas, é muito simples. Eu pego toda a polícia, todas as forças de segurança, vou dizer para ir receber todos os Mercedes, todos os carros, toda a riqueza que tiver nos marimbondos, vou dizer, vende as casas dos marimbondos, os aviões dos marimbondos, os barcos dos marimbondos, paga a dívida que eles têm com Angola, as empresas dele vendem tudo. Se tiver outro presidente em Angola, tá bom. Mas se for eu resolvo esse problema com estalar de dedo. Pega todos os marimbondos, João Lourenço, Miala, Isabel dos Santos, recebe tudo e lhe entrega na China. Olha, problema acabou. O vosso problema não é com o povo angolano, o vosso problema é com essa gente, é com esses marimbondos, é com essas pessoas aqui, não é com o povo todo. Então nós ainda temos como nos safar disso. Movimento Ana, mas o povo estava dominado, hoje o povo já acordou e já não está no sono de. Ai, 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 tem que ser presidente. Ó, olha, se eu mesmo for presidente, as coisas vão ficar muito complicadas do vosso lado. Vocês todos vão ser soldados. Eu vou obrigar todo mundo a treinar. Todo mundo tem que ser militar, porque eu vou É o resolver tudo ditador. desse jeito. Eu não vou ser ditador, eu não vou ser ditador, mas todo mundo vai ser obrigado a passar nas Forças Armadas. Todo mundo vai ser obrigado a passar nas Forças Armadas. As brincadeiras comigo vão acabar. Primeiramente, porque esses governadores. O governador tem que ser eleito. Porque o Angola só está mal porque está a ser governado pelo MPLA. Porque eu, se fico presidente, não estou a fazer publicidade para vocês me votarem. Não, ainda é muito cedo para eu estar a pensar. Nem tenho idade de acordo com a Constituição. Né? Ainda não tenho idade. Então tem que começar a pensar a partir de 2027, 2030. Aí que nós temos que começar a pensar também se vamos ser presidente ou não, né? Agora ainda é muito cedo, porque vamos ainda deixar esses mais velhos. Mas todos esses mais velhos, João Lourenço, Adalberto, Tivucuvuco, e seja quem for, a, depois de 2027, vosso tempo acabou. Depois de 2027, vosso tempo mesmo acabou. Esse é o último tempo para vocês roubar e fazer tudo. E vocês mesmo que estão a ver essa live, começam já a se preparar, porque depois de 2027, essas coisas de MPLA, de UNITA, é ponto final. Tem que pôr um ponto final. Temos que começar um novo país, temos que começar uma nova Angola, temos que começar a construir um país pensando na construção da nação angolana, pensando no desenvolvimento e no todo tipo de desenvolvimento humano dos angolanos, acabar com essa taxa de mortalidade infantil, acabar com essa economia de fachada que nós temos aí, essa economia de brincadeira, e tornar o país super liberal. Dubai era deserto, foi construído em 20 anos. Mana, a capital do Brasil, Brasília, foi construída em 5 anos. Brasília, capital muito bonita, foi construída em 5 anos. Eu vou construir a capital de Angola em
3 anos. 3 anos vai ser suficiente. Vamos mudar tudo. Tomás Sankara, tu a monopolizar o Oi. debate. Tu a monopolizar a conversa. Não, é que são coisas elementares. Não estamos por lá. Ah. Então podes falar à vontade, porque se eu tiver a falar, vou terminar amanhã. Ok. Então, eu acho que eu gostaria assim, de deixar umas últimas palavrinhas sobre o Ok, manual, porque é, sobre o livro, sim. Tá bom, podes sim, fazer isso. então, sim, de uma forma muito simples. Eu acho que esse livro é um desafio para tanto para nós como ativistas, também para o sistema. Mas o que nos diferencia é a forma do desafio. Para o sistema é um desafio que ele vai ter que saber lidar com as novas pessoas, ou seja, se as pessoas realmente lermos este manual e colocarmos na prática, o sistema vai enfrentar um grande desafio, ou seja, o desafio político vai existir mesmo. E reforçar a ideia de que é com referências, é com construção desse novo homem, dessas novas personalidades, que conseguiremos também pressionar o MPLA. Não é só ir lá nos comitês deles, falar com eles diretamente, mas levar em cabo outras formas de luta, como temos feito e como estamos a fazer. Nós, por acaso, estamos muito distantes da pátria, mas ainda assim conseguimos trazer alguma mensagem, alguma imagem ou alguma ação, até mesmo por via de telefones e outros meios. Então são essas coisinhas que eu queria falar e depois podemos saltar para os nossos pontos que estão a vir, que não estão muito ligados ao livro, que não é mal nenhum. Aliás, tudo isso é que constitui essa conversa sólida que estamos a conseguir ter até agora. Não, mas já estamos também a 1 hora e 34 minutos de transmissão. Então gostaria que É, fizesse já a consolidação deste evento, né? Para nós terminarmos. ok. Então, tal como afirmamos no início, e como dizia o grande Etienne de la Boétie, que é uma grande pessoa que teve muito a dizer sobre tirania, sobre ditadores, sobre ditadura, escravidão e outras coisas. Tudo que eram formas de minimizar o ser humano, ou seja, tirar a dignidade da pessoa. Ele dizia que não era normal que os homens vivessem em condições desumanas. Então, se isso não é normal, se não é normal continuarmos a ter ditadores até a essa era, até o século XXI, até 2020, se não é normal continuarmos a ter um país sem água, se não é normal continuarmos a ter um país sem estradas em condições, se não é normal continuarmos a ter um país sido atrasado, vamos assim dizer. É muito pesado dizer isto, mas é verdade. Nós estamos muito aquém dos desafios do século. Então, se essas condições todas não são normais, está sendo posta em causa a nossa humanidade, a nossa personalidade e, inclusive, a nossa cidadania enquanto angolanos. Então, se essas questões todas não são normais, é hora de levantarmos, é hora de chamarmos um ou outro e colocarmos em questão isso que é aquilo, entre aspas, o poder do MPLA. O MPLA não tem poder nenhum sobre nós. E tanto como qualquer outra tirania que exista, onde quer que esteja, com esse nosso livrinho, com outro saber que nós adquirimos em algum lugar, podemos desafiar o MPLA, colocá-lo em causa e uma chamada de atenção que nós colocamos no livro, nós tratamos o MPLA como um vírus. E nós, como ser humano, hoje estamos a lutar contra um vírus, um coronavírus. Sabemos o que tem que se fazer contra um vírus, tem que ser destruído. Estas são as minhas últimas palavras sobre o livro. Ok, então, muito obrigado. A Gisela Silva escreve aqui: vamos comprar o livro. Também nós podemos oferecer como prenda de Natal. Meus caros, temos aqui uma prenda de Natal. Quem ainda não comprou a sua E, prenda, está e, aqui. e Hitler, eu vou aproveitar aqui o pedido do Frei Crisóstomo, que não está Sim.
Quem não sabia, o Crisóstomo é frei católico, então se imaginamos as responsabilidades que deve ter por aí a exercer. E agradecer o Hitler, muito obrigado por nos dar esse espaço. Valeu bastante, bastante. Eu acredito que muita gente vai conseguir estar em contato com o livro. Muito obrigado. Sobretudo esses teus comentários que ultrapassaram. Muito obrigado mesmo. Oh, Aos outros que estão do outro lado a comentar, muito obrigado também. Vamos continuar a contar conosco. Afinal, nós somos a esperança de nós mesmos. E muito obrigado também ao Domingos da Cruz pelo prefácio do nosso bom livro. ok, muito obrigado nós por teres aceito também por estar aqui a partilhar e nós vamos continuar a manter essa linha porque juntos nós somos mais fortes. Então, até a Mais próxima. fortes. Ok, foi então assim a nossa atividade com o nosso grande amigo Tomás Sankara, que é um ativista que empenhou-se bastante, sobretudo no desenvolvimento do ativismo na província do Is e também lutou muito em Luanda, mas nesse preciso momento encontra-se na França em formação e fruto do seu empenho ou da sua dedicação nos brinda com esta obra a resistência, desobediência e consciência cívica, a filosofia política para ativistas e cientes. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Vejo aqui que o mais velho Filomeno nos acompanhou até ao fim. Parabéns pela obra. Endereço também o meu abraço ao jovem Frei Crisóstomo. Mais velho Filomeno, aproveito mesmo também já pedir. Gostaria de tê-lo novamente aqui para nós falarmos sobre a situação política em Angola, para nós falarmos sobre a situação política em Angola. O ano está a acabar e precisamos de fazer o balanço do ano. E é nessa linha, nós temos que continuar a manter essa linha de comunicação. Nós amanhã vamos ter mais live, não sei se vamos falar de que, mas vamos ter mais live. Vamos ter, o ano está a acabar. Eu já disse, dia 31 vamos fazer festa aqui, vamos fazer uma festa, vamos dar um boda de live aqui. Vai ser muita surpresa. Mas amanhã provavelmente que eu vou trazer algumas manas que estão a nível da diáspora a dar o seu cabedal, ou seja, que estão a empenhar-se, que estão dispostas a participar na vida política. Vamos ter aqui referências que estão a encabeçar manifestações a nível da diáspora, mulheres bravas, manas bravas mesmo, manas que não têm medo, também não têm mais nada para perder nessa vida, também não estão lá a precisar lá dos aliciamentos do MPLA e elas vão estar aqui para falar sobre o seu envolvimento na luta. Então, juntos nós somos mais fortes. Continuem nessa linha. Não esquecem, comprem o livro. Comprem o livro. Se não tiver mesmo dinheiro também, partilhem só mesmo. Partilhem só no vosso Facebook. Eu estou a partilhar que vocês partilhem só mesmo nos vossos Facebook. Partilhem. Vai sempre aparecer lá alguém que vai comprar. Se você não comprar o livro desses jovens, os nigerianos não vão comprar. Os portugueses não vão comprar, os americanos não vão comprar. Você que é angolano é que tem que comprar esse livro. Você que tem que ajudar esses jovens a crescer, a desenvolver. Se você não comprar o livro dele, quem é que vai comprar? Se você que é angolano não quer comprar o livro, quem é que vai comprar? Então, é melhor nós começarmos já a partir de agora, nos potencializar e ajudar-nos uns aos outros, mãos dadas, braço revolucionário, firme e forte. Amanhã temos mais bolsa de resistência. Vamos ter aqui manas que estão a desenvolver ou a encabeçar manifestação na Inglaterra. Na Inglaterra tem damas lá na Inglaterra. Tem na Holanda, aquelas manas da Holanda nos surpreenderam. As manas de Portugal. Portugal tem mesmo umas manas aí muito forte. Mas quem? Mais quem? Mais aonde? Mais aonde? Na França também vi lá algumas manas. Mas, sério, vamos continuar a dar a nossa garra, a dar o nosso cabedal
Muito obrigado, Mariama. Estamos juntos. Boris mandou ficar em casa. Fica em casa. Cuidado com o coronavírus. A dar um prazer. Meu cota a partir dos Estados Unidos. Resistência sempre. Nós vamos comprar o livro. Yeah. Vamos comprar o livro até amanhã. Às mesmas horas. Vamos estar aqui a vos encantar com muitas cenas. Comprem o livro, por favor, please, comprem o livro, comprem o livro, cara, temos que resistir. Resistência, desobediência e consciência. Foi bom enquanto durou. Resistência, desobediência e consciência cívica, a filosofia política para ativistas e cientes. E